Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o market cap do Ethereum e do Bitcoin. Vamos compará-los e vamos tentar entender por que o Ethereum tende a subir mais nesse ciclo do que o Bitcoin. Então vale a pena você aportar alguma coisa em Ethereum, tá bom? Então pessoal, só para que vocês entendam como é que funciona o market cap. Market cap é o valor total de um ativo, é a capitalização total de mercado nele, né? Então como é que se calcula isso? Calculando o preço que o ativo está no momento, quanto o valor dele multiplicado, você tem o valor do market cap. Então, por exemplo, esse gráfico que você está vendo aí na tela é o CoinMarketCap, que é um site que marca os market cap dos ativos. Se a gente pesquisar aqui, por exemplo, o preço atual, nesse momento que eu estou gravando, do Bitcoin, ele está em 110.149 mil dólares. Esse é o valor do Bitcoin no momento. Se você multiplicar por 19 milhões e 910 mil, que é o valor que está aqui no canto, é círculo vermelho, no outro círculo vermelho aqui, multiplicando esses dois valores, você vai ter esse valor total que está circulado em verde aqui, que é o total de market cap do Bitcoin nesse momento, que dá 2 trilhões, quase 2 trilhões e 200 milhões de dólares, o Bitcoin. Então, você calcula o market cap dele assim, como o Bitcoin tem um total de moedas até o final, que for lá em perto de 2.144 anos, né? Aí, quando tiver esse ano aí, provavelmente o último Satoshi vai ser minerado. Até lá, a gente não tem 21 milhões de unidades de Bitcoin. A gente tem, nesse momento, liberado 19 milhões 900 e alguma coisa mil aí. Tá? Ou seja, falta 1 milhão e pouco para ser minerado do Bitcoin. Então, se a gente olhar agora o Ethereum está valendo, nesse momento onde eu gravo o vídeo, 4.295 mil dólares. Mas, no total, ele tem, no mercado, 120 bilhões e 700 milhões de tokens. Você multiplicando o número de tokens dele com esse valor, vai dar o market cap do Ethereum, que é esse que está circulado em verde aí, que dá 500 e alguma coisa bilhões de dólares, ok? Então esse é o valor das duas redes. Agora vamos lá. Para que você tenha um aumento da capitalização do valor de mercado de um ativo, digamos do Bitcoin, eu vou voltar aqui. O Bitcoin nesse momento ele está em 2 trilhões e 200 milhões, mais ou menos, aproximadamente. Para que esse valor dobre, o que é necessário? Que haja uma injeção no mercado, em tese, de outros 2 trilhões e 200 mil dólares, não é isso? No caso do Ethereum, para que o Ethereum dobre de valor, é necessário que haja mais 520 bilhões de dólares injetados no mercado. Isso em tese, pessoal. Eu vou explicar aqui porque não é assim. Então, para que o Ethereum dobre de valor, ele tem que ter outros 520 bilhões aportados nele. Isso em tese. Então, vocês vejam que para que o Ethereum suba em relação ao Bitcoin, ele precisa de menos valor, menos implementação, menos aporte de dólar. Agora vamos lá. Vocês imaginem que desses eu vou colocar 500 bilhões para que a gente fique com a conta certa. Digamos que desses 500 bilhões de Ethereum, 50% esteja em hold, ou seja, 50% está em carteiras de pessoas que não vão mexer no Ethereum. Isso faz a gente supor que só temos metade, ou seja, 250, 260 bilhões de Ethereum circulantes. Se o cara não mexe o Ethereum dele que está na carteira, para que haja um dobro do valor do Ethereum, é necessário que seja injetado no mercado 250 bilhões e não 500 bilhões. Porque o cara que está em hold, ele não vai vender o hold dele. E não é ele que vai mudar o preço do mercado. É o que está correndo no momento. Pelo mesmo raciocínio, a gente pode falar com relação ao Bitcoin. Em vez de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares seja injetado, digamos que seja necessário só 1 trilhão ou até menos. Porque muito Bitcoin está em carteira. Há de supor que o Bitcoin não vai precisar desse valor todo para que seja dobrado o preço dele. E é isso, pessoal, que na prática acontece. Então é uma falsa ilusão o pessoal achar que para que o ativo dobre, ele tem que ter injetado o dobro do que ele vale, que não é verdade. Por isso que tem uma chance maior de subir. Entendido até aí? Então vamos agora para o gráfico entre Ethereum e Bitcoin. No denominador está o Bitcoin e no numerador está o Ethereum. Então, quanto mais esse gráfico sobe aqui, o Ethereum está ficando mais forte. Vocês estão vendo nesse gráfico aqui que nós temos um suporte acima e uma resistência abaixo. E entre elas o valor está batendo, subindo. A gente chegou ao suporte aqui do Ethereum com Bitcoin, vocês podem notar aí no gráfico. De repente ele começou a subir, pessoal. Olhem lá embaixo que o RSI também passou de um valor que normalmente quando ele chega ele cai. Então, nesse momento o Ethereum subiu tanto em relação ao Bitcoin, os dois subiram, mas o Ethereum subiu mais em relação ao Bitcoin. E chegou em um momento onde o RSI, que é o índice de força relativa, está forte, está muito sobrecomprado, que pode acusar uma leve reduçãozinha, ou seja, talvez nesse momento, ou momentaneamente, por alguns dias ou semanas, o Bitcoin fica um pouquinho mais forte que o Ethereum na valorização. Ou seja, se o Bitcoin subir 10%, talvez o Ethereum suba 8%, né? Mas os dois vão subir. E aí ele tende a cair um pouquinho. Vejam nesse gráfico aí que vocês vão olhar que nesse ponto aqui central do gráfico houve um candle vermelho, ou seja, o Ethereum começou a cair um pouquinho em relação ao Bitcoin. Vejam como é que funciona então. A tendência nas altcoins é que o Ethereum, em relação ao Bitcoin, esse gráfico dele, tende a subir até a resistência, que é essa faixa branca acima. Então nós temos muito o que subir ainda em relação ao Ethereum. E aí tá a surpresinha, a cereja do bolo, para quem ficou até o final do vídeo. Vale a pena nesse momento quem está com Bitcoin e querer ganhar um pouco mais
é aportar um pouco desse Bitcoin, mudar para Ethereum, porque o Ethereum tende nas próximas semanas ou meses multiplicar muito mais do que o Bitcoin. Então ele tende, por exemplo, se o Bitcoin multiplica e dobra, é possível que o Ethereum multiplique por 3 ou 4. E a gente vê isso nesse gráfico, pessoal. É só o Ethereum subir até essa faixa de resistência lá em cima, tá bom? Então quem ficou até o final pegou essa dica. E eu vou dar uma outra dica, que assista um vídeo de Austin no mesmo canal aí que ele fala. A gente falou bem antes do pessoal começar a falar que era a hora do Ethereum subir. A gente já estava posicionado no Ethereum, o Ethereum subiu. E agora ele fala sobre a Solana. A Solana tende a subir agora, logo após o Ethereum. Então a gente tende a ter uma subida muito grande também da Solana. Então vale a pena aportar um pouquinho no Ethereum e na Solana. Isso aqui não é uma indicação de investimento. Nós estamos aqui para educar, para fazer com que vocês pensem, façam suas próprias pesquisas, façam o seu DIO. E querendo se juntar, gente, nós temos o nosso grupo gratuito da nossa comunidade aqui no Telegram. Nós também temos um curso para quem não entende nada de criptomoedas e quer entender do básico, até o momento onde você pode comprar e vender criptomoedas com toda tranquilidade. E o nosso apoio, porque quem compra o curso já automaticamente entra no grupo VIP da gente, onde vocês podem tirar todas as dúvidas, sugerir análises e a gente está lá para ajudar vocês. O interesse é que quanto mais gente entenda desses ativos, mais gente entre no mercado, que é o mercado do futuro. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos.